Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso 12º dia da nossa campanha de jejum e de oração e eu quero dizer a você que nós estamos muito felizes pelo comprometimento, pelo engajamento. Temos percebido vocês participando das lives, também no momento de oração aqui com a igreja, e tenho certeza que tem sido um tempo de grande encontro com o Senhor. Aliás, é o que diz o texto em Jeremias capítulo de número 29, o versículo de número 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É exatamente o que nós estamos fazendo, buscando a presença de Deus, a direção do Pai, para que o nosso coração seja cheio de alegria e de esperança e que possamos encontrar Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades que vivemos. Encontrar Deus, mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas, e encontrar o rosto de Deus, mesmo diante de tantos lugares onde experimentamos vingança, revanchismo, ódios, amarguras e ressentimentos. Encontrar a face de Deus em meio ao mundo de dificuldades é um grande privilégio. E é o que nós estamos fazendo através do jejum e de oração, buscando a face de Deus. E que nesse momento o Espírito Santo possa revelar mais de Deus ao seu coração, enquanto você está aqui orando e adorando conosco. Vamos orar juntos para iniciarmos essa noite? Senhor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, pessoas que estão conectadas agora ao vivo, outras que vão assistir esse vídeo mais tarde, outras que assistirão em outras ocasiões, mas eu tenho certeza que o Senhor essa noite tem uma bênção especial, uma palavra a cada coração, e com certeza o Senhor vai revelar a Tua vontade a nós. Por isso, Pai, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos conectados, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração e ministrar a nossa fé. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Agita as águas paradas da minha alma, me leva como o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraças com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu
em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo derramar em nós o teu Espírito, Deus. Cremos no Senhor, ó Pai, cremos em quem tu és, no seu poder, ó Pai. O Deus que é de milagres, o Deus que tem poder sobrenatural, ó Deus, que tem controle sobre tudo e sobre todos. Isso venha sobre nós, ó Pai, em cada casa, em cada lugar dessa cidade, ó Pai, onde as pessoas estão assistindo, ó Pai, acompanhando esses 21 dias, ó Pai. Não estão só apenas assistindo, mas sim cultuando junto com a gente, em louvor e adoração ao Senhor. Por isso venha sobre nós derramar, Pai, as suas bênçãos, ó Pai. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. E sim, eu creio em ti, e sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. E sim, eu creio, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder
Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Amém. Nós cremos no Deus do sobrenatural, como acabamos de cantar. Nós cremos em milagres, nós cremos nas proezas que Deus pode fazer e que Ele deseja fazer nas nossas vidas, na sua casa, em nosso meio durante esses dias. E eu tenho certeza que você tem uma lista de milagres que aconteceram na sua vida. Quer seja aquele seu filho que nasceu, que tinha probabilidades de nem ter acontecido a sua fecundação, você não tinha possibilidades de engravidar e você teve aquele filho. E você lembra desse milagre que Deus fez na sua vida? Ou uma época que você estava com muitos problemas financeiros e do nada vem a provisão e Deus atuou de uma maneira sobrenatural. Nós vivemos esses milagres diariamente. Mas parece que, vendo a Bíblia, nós cremos em tudo aquilo que está escrito lá. E nós vemos que na Bíblia existem relatos de fatos e acontecimentos que fogem um pouco até daquilo que nós podemos dizer a respeito de realidade, de verdade, de fatos que realmente aconteceram fisicamente, que são aqueles milagres espetaculares, como quando o Mar Vermelho se abriu, como quando Deus multiplicou pães e peixes através de Cristo, ou quando Deus venceu batalhas em exércitos que eram mais fracos, menores, e Deus ia lá e dava provisão, e as coisas aconteciam de uma maneira espetacular, de uma maneira extraordinária. Esses milagres não se veem mais tão assim ultimamente, mas nós cremos que eles aconteceram. E quando nós olhamos aquilo que já aconteceu de uma forma espetacular, nós olhamos também as nossas vidas, coisas que aconteceram de maneira extraordinária, quando as coisas surgiram do nada, quando tudo parecia dar errado, de repente deu certo. Com isso, o nosso coração ferve de fé, de alegria, por crer que existem milagres. Existem formas com que Deus trabalha de maneira sobrenatural. E nós gostamos muito disso, porque são situações que fogem do nosso controle muitas das vezes, e nós ficamos muito felizes quando Deus vem e age de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, inclinada ao nosso favor. E na época de Jesus, que talvez seja o período histórico, onde essas coisas mais aconteciam, as pessoas também se empolgavam muito com isso. As pessoas se empolgavam com aquilo que Ele fazia. Jesus, apesar de ser um homem de dores, de muitos sofrimentos, Ele passou por períodos em que Ele era popular, que Ele era querido, que Ele era amado, onde as pessoas viam o que Ele fazia e gostariam de participar daquilo, porque realmente Ele tratava situações e resolvia assuntos aos quais as pessoas não tinham poder nenhum para resolver, principalmente naquela época, onde tudo era muito mais difícil do que hoje nos dias atuais. Por exemplo, diz aqui em Mateus 8, que Jesus tinha poder para curar enfermidades. Mateus 8, 16 diz: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Naquele período, se falar de uma cura milagrosa é algo muito extraordinário. Hoje nós temos acesso a antibióticos, vacinas, remédios, tratamentos, e muitas das vezes até esquecemos, do favor de Deus sobre as nossas vidas quando estamos doentes, porque damos total mérito aos tratamentos, aos remédios. Mas naquela época não existia isso. Naquela época, quando a pessoa ficava doente, se ela tinha uma febre alta, por exemplo, se tinha qualquer tipo de doença um pouco mais grave na época, dificilmente ela conseguiria sair salva daquela enfermidade. E Jesus trouxe esse alívio a todos, e por isso eles ficavam muito alegres com esses milagres que aconteciam. Porém, nós, ao decorrer desse texto, vamos entender que, trazendo também para os nossos dias, quando nós experimentamos milagre, assim como aquele pessoal da época de Jesus, normalmente nós ficamos felizes e abraçamos isso com muita facilidade. Quando nós estamos numa situação difícil e Deus vem e resolve. Quando nós estamos numa enrascada e Deus vem e resolve. Quando nós pedimos por algo e Deus vem com seus mistérios, com as suas formas de
de agir e vem e alivia o nosso coração. Porém, quando se trata de viver de milagres, quando se trata de viver o sobrenatural, de a cada dia viver um milagre, o nosso coração se endurece. E eu gostaria de falar a respeito de alguns pontos sobre o porquê que isso acontece. Porque nós temos dificuldade em aceitar uma vida de milagres e tanta facilidade em aceitar os milagres pontuais da nossa vida. Por quê? Jesus, depois de fazer todos os seus milagres, depois de percorrer toda a Galileia mostrando o poder de Deus, ele se encontrou com uma multidão. E chegaram algumas pessoas para falar com ele. E um deles chegou, depois de ver tudo aquilo que ele fez, e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Como é forte isso que Jesus disse. Porque quando uma pessoa disse para ele que para onde ele iria, né, a pessoa iria junto, ele disse: veja bem o que você está dizendo. Por quê? Porque Jesus vivia de uma forma totalmente desprendida de conforto. Ou melhor dizendo, desprendida de seguranças. Ele comparou inclusive a sua forma de viver com a forma de viver dos animais. Talvez as raposas e os pássaros tinham mais seguranças físicas, seguranças confiáveis para os nossos olhos do que o próprio Filho do Homem. Porque as raposas tinham suas tocas e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Vendo esse texto, eu percebo que a primeira dificuldade nossa quanto a viver o sobrenatural e viver através dos milagres e não à espera de um milagre, é que nós queremos garantias. Nós queremos garantias de que as coisas vão acontecer da nossa forma. Nós queremos a garantia de que Deus vai agir em nosso favor da forma que nós queremos. Ou melhor dizendo, nós queremos ajudar Deus no milagre. Queremos fazer com que Ele se dirija a nós de uma maneira com que nós possamos ainda controlar a situação. E foi o que Jesus disse para aquele rapaz, provavelmente: olha, pese bem, pense bem o que você quer, porque você experimentou a manifestação do meu poder, mas para você viver conforme essa manifestação, para você viver de acordo com os milagres que eu posso fazer na sua vida, você precisa abrir mão das suas garantias e me seguir. E isso é muito forte para o nosso coração, muito forte para o meu coração. Eu tenho aberto mão das minhas garantias, eu tenho me desapegado das coisas que eu tenho até hoje, das coisas que eu vivi até hoje, daquilo que eu sou até hoje, para poder seguir a Jesus, para poder realmente viver o sobrenatural e confiar que Ele irá prover todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma pessoa diz para ele: Senhor, eu te sigo, mas deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que quer dizer essa palavra? O jovem, a pessoa que veio para falar com Jesus, não estava dizendo que ele gostaria de fazer um ato fúnebre para o seu pai. Sepultar os pais, naquela época, do jeito que ele falou, do jeito que está no texto, era de que ele queria passar ainda o tempo da velhice do pai dele com ele queria cuidar dos seus pais, queria participar dessa velhice dos pais para poder enterrá-los, e então, depois de tudo resolvido, né, de acordo, talvez seria um primogênito que precisaria cuidar da sua família por um tempo, depois de tudo resolvido, ele poderia seguir Jesus. As respostas de Jesus, às vezes, se você interpretar de uma forma errada, parece ser uma resposta insensível, porque disse para ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas na verdade, nós recebemos às vezes essa palavra insensível todos os dias, quando Jesus nos diz: deixe as coisas naturais para que o mundo resolva. Deixe as coisas naturais acontecerem. Deixe as coisas do dia a dia acontecerem e confie em mim. Me siga, coloque o seu coração em mim. Em outras versões diga: deixe os mortos sepultarem os seus mortos e proclame o Evangelho.
O que Jesus quer dizer com isso? Pegue a sua cruz, me siga e deixa que as coisas do mundo se resolvam por elas próprias. E tantas vezes nós queremos primeiramente resolver todas as coisas das nossas vidas. Eu vou servir a Jesus depois que eu me aposentar. Eu vou servir a Jesus depois que eu me formar. Eu vou servir a Jesus depois que eu me casar. Eu vou servir a Jesus quando eu tiver boas reservas financeiras. Porque aí então não precisarei trabalhar tanto, fazer tanto, acontecer tanto para poder ter segurança. Nós nos apegamos às coisas naturais. Enquanto Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Deixe o mundo se ocupar das coisas do mundo. Deixe as coisas vazias espiritualmente, que elas vão acontecer, mas coloque o seu coração em mim, que então você verá uma vida movida através do sobrenatural. E por último, e talvez mais impactante, foi quando Jesus, na sequência, foi com seus discípulos. E quando eles estavam no barco, de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele disse: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então são três coisas. Primeiro, porque não vivemos através dos milagres, porque nós perdemos as nossas garantias, as garantias de agir conforme aquilo que nós bem entendemos. Segundo, porque nós perdemos a chance de agir no natural, porque o Senhor nos pede para abandonar as coisas desse mundo, o que está completamente interligado à primeira coisa. E por terceiro, porque quando nós entregamos as coisas na mão de Cristo e experimentamos uma vida de milagres, o nosso desespero, ele é acalmado. E nós gostamos às vezes de viver desesperados, não é verdade? Você pode levar isso para o dia a dia. Por exemplo, se alguém diz para você assim: olha, isso aqui aconteceu de uma forma que foi só um milagre de Deus para isso acontecer. Você fala: glória a Deus, irmão, Deus abençoe, nossa, que bênção, o Senhor te presenteou com um milagre. Só que agora, se a mesma pessoa chega para você todos os dias e diz: olha, de hoje eu só consigo pagar as minhas contas se for por um milagre, e ela te fala isso dia após dia. Se a pessoa diz e fala: nossa, hoje está difícil, hein? Só por um milagre de Deus, nós já começamos a entortar um pouco o nariz, na verdade. Nós começamos a pensar: nossa, essa pessoa não dá para querer milagre todo dia. Por que ela quer milagre todo dia? Nossa, mas por que não faz um planejamento financeiro? Por que ela não faz isso, não faz assado? Porque quando nós estamos assim, com essa mente de que sempre estamos precisando de um milagre, nós nos entramos em desespero. Em desespero. Parece que se as coisas não estão sob controle, parece que se as coisas não estão completamente desenhadas, nós entramos em desespero. E foi o que aconteceu com esses marinheiros / discípulos aqui. Eles entraram em desespero. Senhor, está vindo o mar, as coisas estão acontecendo, o Covid está tirando as pessoas do nosso meio, o mercado está difícil, não tem emprego, está tudo complicado. O barco vai virar, Senhor, e o Senhor está dormindo. Aí Jesus diz: calma, gente, calma. Vocês estão com pouca fé, vocês estão muito preocupados. Vocês viram tantos milagres acontecendo e vocês gostaram. Mas agora que vocês estão experimentando essas situações de desconforto, vocês não deixam cuidar de vocês. Saiba que eu estou descansando porque está tudo sob controle. E foi quando ele foi lá e deu ordens aos ventos e a tempestade, e tudo se fez bonança. E o que os discípulos disseram? Quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento o obedecem. E é isso que eu te convido a experimentar na sua vida. E eu falo para o meu coração agora assim: experimente isso, viva isso.
para que todos os dias ao acordar você peça a Deus: Deus, hoje eu preciso de um milagre. Hoje eu preciso de um milagre. Hoje eu preciso viver o sobrenatural. Que você possa dizer todos os dias: quem é esse? Quem é esse Jesus? Que tudo coopera para o nosso bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como Ele faz isso acontecer, como Ele é tão bom, como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Essa mensagem que eu tenho para o seu coração. Não fique apenas à espera de um milagre. Não vire espectador de milagres pontuais, ou fique procurando apenas uma manifestação. Mas entenda que o segundo passo é o mais importante, que é quando você decide viver através dos milagres de Jesus, através do sobrenatural. E aí sim você será guiado pelo Espírito Santo. E aí sim você experimentará coisas novas e grandiosas de Deus. Eu quero muito experimentar isso. E eu te convido a experimentar isso também. Se renda aos pés desse Jesus, porque Ele tem coisas novas preparadas para você e para toda a sua família. Amém? E nós estaremos orando agora. O pastor Denis estará conosco. Estaremos agora orando pela nossa campanha. Amém. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa, você que está em um lugar que possa se ajoelhar conosco. Nós vamos consagrar a Deus mais esse momento de oração, nosso 12º dia de jejum. Senhor, nós não queremos nos habituar a uma vida que não tem expectativa naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós não queremos olhar para esse mundo e vê-lo estéril sem as Tuas intervenções. Nós não queremos ficar olhando para um futuro onde algo grandioso, pontual, venha acontecer para darmos glória ao Teu nome. Senhor, nós queremos viver as experiências diárias dos milagres. Por isso que nós estamos falando de viver no sobrenatural. Nós queremos ver o Teu sobrenatural naquelas bênçãos escondidas, naquelas manifestações de graças que estão invisíveis aos nossos olhos. Nós queremos, ó Deus, clamar por milagres diários, e nós queremos recebê-los e reconhecê-los a cada momento. Senhor, nós somos um povo que não vive na expectativa, nós somos um povo que vive na realidade dos milagres. Então, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos vê-los, abra os nossos olhos para que possamos ser receptivos a esses e dar-te honra, glória, louvor e adoração. Senhor, aí está um homem, uma mulher de joelhos dobrados, colocando situações diante de Ti, pedindo a Deus a intervenção do sobrenatural, e nós nos unimos agora em oração para dizer: Senhor, nós queremos viver coisas maiores, mas ainda assim queremos reconhecer as menores, que estão bem diante dos nossos olhos e que ainda não contemplamos. Senhor, não apenas esse milagre que está por vir, mas esse milagre que já está acontecendo na nossa vida, de uma maneira às vezes escondida, oculta, mas ainda assim está lá. Abra os nossos olhos, Pai, porque nós de fato estamos vivendo o sobrenatural, nós estamos no caminho do sobrenatural, porque servimos a um Deus sobrenatural, um Deus que está acima de todas as circunstâncias, que intervém na história, que manifesta o Teu poder. Por isso, Deus, em nome de Jesus, mesmo que nós não tenhamos aquelas garantias que imaginamos ser as necessárias, mesmo que não tenhamos aquele ponto de apoio que imaginamos ser suficiente, ainda assim nós vamos continuar recebendo, crendo e confiando nos Teus milagres, porque nós cremos em Ti, o Deus do sobrenatural. Por isso estamos jejuando, por isso estamos de joelhos, por isso estamos olhando para Ti dizendo: Senhor, Tu és o nosso socorro, vem em nosso auxílio, porque em Ti nós esperamos. Assim nós oramos, assim nós clamamos e pedimos os Teus milagres, aqueles que virão e aqueles que já estão em nós, para que possamos dar honra, glória e louvor ao Teu santo e bendito nome, o nosso Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Nos vemos amanhã às 20 horas e crendo nesse Deus do sobrenatural em nome de Jesus. Deus abençoe. Aquele que era e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. E sim, eu creio em Ti,
Deus do sobrenatural.